Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre o processo de emagrecimento nessa época de verão, as chamadas dietas milagrosas. Uma pesquisa da Sociedade Americana de Produtos Dietéticos mostra que 40% das mulheres ao redor do mundo estão seguindo algum tipo de dieta ou fazendo uso de produtos tidos como emagrecedores. No Brasil, esse número sobe para 50%. Alguns especialistas defendem que as dietas milagrosas costumam funcionar a curto prazo, mas ao optar por uma restrição de energia muito severa, o resultado pode ser a perda de massa muscular, não de gordura. Isto torna o metabolismo mais lento, deixando, dessa forma, o indivíduo mais vulnerável a ganhar peso assim que voltar à dieta regular. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Kátia Seidenberger, endocrinologista, e Edgar Senedese, personal trainer. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar com a doutora falando quais são essas dietas da moda aí para o próximo verão. Para todos os verões sempre aparecem dietas da moda, né? Quais são as desse ano, para o verão de 2020, e quais são os cuidados que a gente deve tomar com essa sazonalidade de uma dieta? Certo. Existem algumas dietas da moda que são eternas, vou começar por elas, né? A famosa dieta da USP, que nunca foi da USP, que a pessoa um dia come só tomate, no outro dia só presunto. Então são dietas completamente sem pé nem cabeça, nas quais a pessoa perde peso, perde muita massa magra, porque é uma dieta muito pobre em proteína, inclusive, e nesse pacote dessas dietas milagrosas de revista de banca de jornal, só fala da dieta, não fala nada de atividade física. Então, é realmente, né, como já tinha sido dito, a pessoa perde peso, perde muita massa magra, por conseguinte, ela vai ficar com uma taxa metabólica basal menor, e aí isso vai acabar levando a pessoa àquele efeito sanfona, tá? Então, tem essas dietas que são as de sempre, tá? Do grupo sanguíneo, da USP, mas o que está mais na moda atualmente é a dieta do jejum intermitente, né? Essa está muito na moda, doutora. Sim, no mundo inteiro, e é uma dieta que eu já vou adiantar, ela acaba emagrecendo meramente porque a partir do momento que você tira 2 refeições do dia, você acaba fazendo uma dieta com menor número de calorias e por isso a pessoa emagrece. Mas não é nem um pouco saudável, isso também impede que a pessoa consiga fazer atividade física de forma regular, porque ela se sente fraca mesmo. Quem tem enxaqueca acaba tendo enxaqueca com esse jejum prolongado, né? Mas é uma dieta que, enfim, consegue fazer emagrecer num curto período de tempo e com uma grande chance de depois voltar ao efeito sanfona, ganhar mais ainda do que perdeu. Uma outra dieta que também está na moda, que assim, não deveria ser feito como as pessoas estão fazendo, elas simplesmente resolvem tirar todo o açúcar, todo o carboidrato da dieta, sem nenhuma orientação médica, sem nenhum uso de nenhum suplemento enfim, aí a pessoa entra em cetose, são as keto diet, são as dietas cetóticas ou dietas de cetose, que se chama hoje em dia. A pessoa sem comer carboidrato, sem comer açúcar, o corpo acaba sendo obrigado a tirar energia de músculo, mas também de gordura, e isso cria os corpos cetônicos, a pessoa fica com aquele hálito de acetona, mas esse é um processo que acelera de fato o emagrecimento. Tem ainda aquelas dietas de glúten, tirar o glúten, zero lactose? Sim, que são dietas de modismo, né? Que assim, para emagrecer não tem muito por onde fugir, tem que ser uma dieta hipocalórica. Então, reduz o número de calorias. Agora, se vai ser com glúten, sem glúten, com lactose, sem lactose, isso daí também é só mais um modismo. A pessoa acha que vai estar emagrecendo por ter tirado o glúten. Ela pode até emagrecer indiretamente, visto que ela vai reduzir carboidrato. Fora de casa, você não vai encontrar o seu pãozinho sem glúten, você não vai ter a sua massa sem glúten. Então, a pessoa acaba não comendo o carboidrato no almoço, por exemplo, fora de casa.
A gente está aqui com o personal trainer, a gente estava numa conversa muito interessante antes do programa. Vocês estavam falando que dieta é para a vida, né? Dieta não tem essa história de modismo para verão ou para algum evento, alguma coisa assim. Você estava me falando uma coisa que eu achei muito interessante, que são 4 pilares que a pessoa deve ter aí, além dessa questão de mudar o hábito alimentar, não é para uma estação do ano, é para a vida. Fala para gente. Exatamente. Como a doutora muito bem falou, colocou cirúrgico, cada palavra, isso é muito importante das pessoas entenderem como funciona esse projeto, né? O processo de controle de peso, ele é muito abrangente, né? E é como a gente conversou lá fora. O que acontece? Isso é uma escolha. Uma dieta é algo que você escolhe para comer, um melhor do que o outro e come. Agora, o estilo de vida é aquilo que você leva para a vida. Da mesma forma que a gente tem o hábito de acordar, como a gente conversou, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um banho, o fato de você se alimentar melhor é a mesma coisa para a vida. E isso você vai fazer no verão, no outono, no inverno, independente da época do ano. Então, o que a gente estava conversando? A gente trabalhou muito nessa área, em cuidados com o atleta, e a gente começou a perder muitos alunos. Por qual motivo que a gente perde as pessoas? Porque quando a pessoa treina, ela não come. Quando ela come, ela não se exercita. Quando ela come, se exercita, ela não descansa. Então, quando você junta os 4 pilares, é inevitável. O resultado ele acontece de uma forma crescente e duradoura. Quais são esses 4 pilares? No pilar número 1, reeducação. Igualzinho a doutora passou aqui com muita maestria. O fato de escolher, comer certinho a quantidade de vitaminas, minerais, proteínas, fibra e água. Equilibrar a nossa alimentação. Igual o cachorro. Ele não tem escolha, ele toma água e ele come a ração. É tudo que o corpo dele precisa, ok? Isso é o ponto primeiro. Segundo, a atividade física. Todas as pesquisas, muitos artigos científicos falam da importância da atividade física. Tem que fazer. A doutora mensurou muito bem aqui a parte de perda muscular, que é a sarcopenia, é a perda de musculatura. E isso para o envelhecimento é fundamental. A massa magra, ela protege os seus órgãos, ela protege os seus ossos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o fato de reduzir só a alimentação sem comer direito, ok? Então a gente precisa tomar cuidado e fazer atividade física regularmente. Edgar, qual que é a melhor atividade física? A que você faça. De preferência, um aeróbico. É muito importante por conta do coração, ok? Terceiro pilar, uma suplementação. Doutora, nos dias atuais de hoje é muito difícil comer 8 tipos de frutas, verduras e legumes. Os macronutrientes essenciais e os micronutrientes essenciais. Então a gente precisa de um suplemento. Aí vai o suplemento, que não é assunto dessa aula. Mas é muito importante suplementos de qualidade, aonde de preferência seja em base vegetal. E hoje vende muita suplementação sintética no mercado que acaba prejudicando a saúde da pessoa. Qual que seria a alimentação sintética e a vegetal? Assim, o que a gente tem de produto sintético e vegetal? Eu posso citar produtos? Falar. Por exemplo, um produto que eu assino embaixo porque eu conheço, eu utilizo, a minha família toda utiliza hoje, é a nutrição funcional da Herbalife. É uma nutrição com baixíssima caloria e com muito teor nutricional. Aquele suplemento nutricional da moda, o Whey. A gente precisa sempre olhar a rotulagem e lembrar que assim, ó, o seu corpo não precisa só de proteína, ele precisa de doses miopáticas de vitaminas e minerais. E por que eu optei pela nutrição da Herbalife? Porque é um produto que a empresa tem o controle desde o plantio até o alimento. E a gente viu uma matéria um tempo atrás que muitos suplementos não são aquilo que realmente tem. A Herbalife é uma empresa global de 94 países. Tá. Agora, além da suplementação, qual que é o 4º pilar? O coach, uma orientação, um profissional especializado que vai falar assim, ó, isso você come agora, isso você tira agora. Antes do seu treino, coloca esse nutriente. Pós do seu treino, por você ter perdido muitas vitaminas, minerais, você precisa da água para quebrar doses maiores de proteína em pequenos aminoácidos. Você precisa da vitamina C, porque como que fala? A parte saudável do seu corpo, ela cai, a imunidade ela cai. Então você precisa do consumo de vitamina C para manter o seu corpo saudável e você, quando você utiliza dessas 4 coisas, é inevitável. Doutora? Eu concordo plenamente. Eu acho que quando uma pessoa chega, né, no consultório buscando ajuda, quero ficar magra para o verão,
você já quebra a base dessa pessoa. Você tem que começar, assim, a pergunta não é essa, o que ela gostaria, o que ela deveria querer era ter um envelhecimento saudável. Exatamente. Tá? Então, assim, quando você pensa no envelhecimento saudável, foi o que o Edgar falou. O idoso sarcopênico é o que nós chamamos do idoso frágil. Então, o idoso com pouco músculo, ele tem pouco equilíbrio, ele cai muito, ele fratura muito o fêmur, ele fica mais acamado, ele tem mais pneumonia. Em outras palavras, ele vive menos e com menor qualidade de vida. Então, esse tem que ser o objetivo final das pessoas, envelhecer de forma saudável. Essas dietas rápidas, elas não são sustentáveis e depois a pessoa ainda vai ficar com um corpo pior do que ela tinha. E não é, né? Então, acho que essa tem que ser a conversa. Ok, eu entendo, ainda mais, né, que foi falado de mulheres, porque você tem que entender, você é madrinha de casamento. Mas hoje isso não é um problema só dos homens também, né? Os homens também, mas as pessoas chegam assim, não, pelo amor de Deus, você tem que entender, doutora, eu tenho que perder peso, porque como é que eu vou poder estar no altar do meu filho? Então, assim, existe um desespero, tá, das pessoas, quando tem algum evento de perder peso. Pode ser até conversado com essa pessoa, que ela pode fazer uma dieta radical, bem hipocalórica, porém com acompanhamento profissional, com suplementação proteica, com suplementação vitamínica. Então, ela vai conseguir perder esse peso, a gente vai conseguir manter uma certa massa magra, só que depois acabou a conversinha. Depois vai ter que continuar numa dieta saudável, numa reeducação alimentar, numa mudança de estilo de vida. E uma coisa que eu falo para meus pacientes, perder o peso. O que adianta perder se você não vai manter seu peso? A sua chance de manter o peso perdido com atividade física é 95%. Sem atividade física é 5%. Então, não tem opção. Agora, falando de dietas, muita gente opta por remédios, né? A famosa sibutramina, por exemplo, é uma das piores formas de perder peso é tomando medicação, né? O medicamento em si, ele não é um acelerador de metabolismo. Então, a medicação em si, ela só ajuda a pessoa a seguir aquela dieta. Se a pessoa conseguir seguir a dieta sem o remédio, ok. Se a pessoa precisar de um remédio, por quê? Porque o apetite de cada um é determinado geneticamente. Eu não tenho o mesmo apetite do que você, tá? Então, existe essa variação entre as pessoas. Tem pessoas que têm um apetite maior. Então, se essas pessoas estiverem passando com o médico, não comprando no mercado negro como se faz muito, né? Não tiver nenhuma contraindicação e tiver acompanhamento, né? Só pegar a receita e depois sumir, né? Achar um amigão farmacêutico que vende, o remédio pode sim ser um aliado, mas usar ou não usar o remédio faz emagrecer igualzinho. Então, as pessoas também têm que tirar da cabeça, só vou emagrecer se tomar remédio. Não é bem assim, né? Edgar, tem gente que foca em exercício físico. É por isso que as academias ficam lotadas agora, outubro, novembro, dezembro. E aí a pessoa se dedica extremamente a fazer exercício físico para essa época, para o verão, para o Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim, né? E verão de uma maneira geral. E depois para de fazer atividade física. Como que o corpo responde a essa aceleração e depois desaceleração após o verão? Pronto, isso é uma pergunta muito interessante. O que acontece? A atividade física, ela representa 20% do seu resultado. Se é 20%, tem que dar atenção? Provavelmente. Mas não tem que focar só nessa parte. O que a doutora muito bem falou? O que é a perda de peso? É o consumo de caloria versus a tua taxa metabólica. É o que vai fazer você perder peso. Só que, se você faz atividade física de muita intensidade e não tem uma alimentação de qualidade, você não tem um sono direito, o que vai acontecer? Você entra em overtreino. Você machuca, você vai degradar suas fibras musculares e você não vai ter o momento certo de descanso para que tenha o aumento de massa muscular e baixe o tecido adiposo, que é a parte de gordura, ok? Então as pessoas elas se dedicam muito, demasiadamente, assim, faz o treino que acha que tem que fazer, não tem a orientação necessária e com isso, o que acontece? O corpo, ele entra em colapso, porque é algo que você nunca fez. Então é a mesma coisa, eu vou jogar futebol.
Por exemplo, eu nunca joguei. A primeira vez eu vou jogar. Só que no dia seguinte eu tô com muita dor muscular, de 24 a 48 horas até 72 é onde o meu corpo libera ácido lático. O que é isso? É um aviso, né, predisposto que a sua musculatura está machucada e que se você ultrapassar isso, você vai ter o rompimento de alguma fibra, que é onde vem a lesão. Ok? Isso é um aviso que o seu corpo fala que você tem que descansar e é hora de você entrar com uma boa alimentação e com descanso. Então, na academia, a gente traz 3 coisas que são cruciais para acontecer. Primeiro, você estimula na academia, você nutre na cozinha, e você cresce na cama. Quando você une as 3 coisas, rompeu fibra muscular, melhorou a parte nutricional e descansou, porque tem um monte de hormônio que é liberado na parte que você está dormindo, na hora do sono, principalmente o GH, que é o hormônio do crescimento, e isso faz total sentido. Pode... Pois é, dormir era muito importante, né? Você fez o exercício físico, mas não adianta você fazer o exercício se você não descansar. Tem gente que precisa dormir 6, tem gente que precisa dormir 8 horas, Sim. mas é fundamental esse descanso. tempo de descanso, né? Exatamente, Sim. fundamental o descanso. Senão não tem crescimento. Todo descanso também gera um crescimento. O seu músculo fadigou, ele precisa dessa reposição, tanto nutricional quanto do sono. A gente tem que, doutora, essa questão de dieta, né? Igual a senhora falou mesmo, assim, as revistas de bancas de jornal, sites na internet, falam muito entram muito nessa tendência aí para o verão. A gente tem que reeducar a população para essa questão do emagrecimento e ele é realmente necessário, né? Quer dizer, a pessoa que está bem com o corpo dela, ela precisa realmente adere à moda. Como é que é essa questão da sociedade hoje influenciando aí nessa questão das dietas? O ponto fundamental, como praticamente tudo na vida, é educação, né? Então, se uma pessoa tem educação, se a pessoa tem conhecimento sobre o valor de cada alimento, né? A pessoa tem que saber que hambúrguer não é uma coisa saudável, batata frita não é uma coisa saudável, né? Não pode ser nem se for na air fryer lá, batata frita? Aí é carboidrato só Tá. Fica o carboidrato, mas não tem mais nada, né? Você só está comendo carboidrato. O pessoal fala muito do arroz com feijão, que é o que salva a população brasileira de ser tão obesa quanto a americana, é a questão do arroz com feijão. Como que funciona essa história? Eles se complementam, né? Porque o arroz, ele é um alimento, ele é o carboidrato, e o feijão, por ser uma leguminosa, ele ajuda na parte reguladora, na construção do músculo, tá? E toda vez quando você dividir os alimentos em 3 grupos básicos, carboidrato, açúcar, né, que é a mesma coisa. O que é uma molécula de amido? Nada mais é do que várias moléculas de glicose e açúcar juntas. Então, nós temos o carboidrato, temos a proteína e temos a gordura. Diferença entre eles, tá? O carboidrato, ele proporciona energia rápida na circulação. Então, antes de uma pessoa fazer atividade física, ela tem que consumir um carboidrato, né? Então, vamos colocar aqui um freio de arrumação. O carboidrato não é só vilão, como se diz atualmente, tá? Ele é necessário. Ele é necessário, tá? Uma pessoa sem carboidrato, uma criança sem carboidrato não tem glicose para o cérebro para estar aprendendo. Mas existe um carboidrato bom e um ruim, gente? Assim, o arroz é melhor que o macarrão, por exemplo? E o horário também, né, doutora? E também o horário. Então, assim, só voltando. Então, o carboidrato ele é uma fonte rápida de energia, tá? A proteína é muito importante para ter massa magra, tá? E a gordura é importante para basicamente nada, é só para ficar estocada em tecido adiposo, tá? E para complicar as coisas, tá? Quando você pega a gordura é o mais calórico e o que menos sacia. Então tá explicado por que o americano fica tão gordo. Ele come aquele bando de tralha, de junk food e logo ele vai estar com fome de novo. Quando as pessoas aqui do Brasil, a gente vai lá e come McDonald's, comeu McDonald's meio-dia, 3 horas da tarde já está com fome. Então, assim, não sacia a gordura, tá? Em termos de saciedade, quem sacia em primeiro lugar é a proteína e em segundo lugar é o carboidrato. Então, aí explica
Uma dieta boa é uma dieta que é bem rica em proteína, tá? Quando a pessoa está emagrecendo, para que ela não perca a massa magra, tá? Tem que ter um pouco de carboidrato para não ficar prostrada, senão ela não consegue fazer nem atividade física. E a gordura realmente é completamente dispensável. Carboidrato, nós temos 2 tipos básicos de carboidrato. Tem o complexo e o não complexo. O carboidrato complexo é aquele que contém fibra. O carboidrato que contém fibra, ele é absorvido em platô, ele não tem um pico rápido de absorção, tá? Então assim, quando a gente absorve, vamos comer um monte de brigadeiro, tá? Açúcar puro na veia. Vai absorver bem rápido, vai cair na corrente sanguínea esse açúcar e o pâncreas vai liberar um montão de insulina, cuja função da insulina é colocar o açúcar para dentro das células, senão as pessoas seriam todas diabéticas. Então, e se você faz uma liberação de insulina rápida, tá? Ela cai rápido também, então a sua glicemia sobe e desce rápido, logo você está com fome. Se você come o complexo, você tem uma absorção por causa das fibras em platô, você faz um pico menor e fica mais contínuo. Então, para cair a sua glicemia, vai demorar mais tempo. Então, você leva mais tempo para ter fome. Então, sacia mais. Você estava falando do horário extremamente importante, né? À noite, por exemplo, a gente deve evitar, né, uma série de alimentos, né? Exatamente. Tudo vai depender muito da rotina, igual ela falou. Se ele vai fazer uma atividade física anaeróbica, que é para aumento de massa muscular, o melhor é o carboidrato simples, que é rapidamente absorvido porque ele precisa de uma taxa de energia alta. Agora, se ele vai fazer uma atividade física de intensidade, onde ele vai fazer uma corrida, vai fazer um triatlo, ele precisa de um carboidrato complexo, onde vai ser lentamente absorvido porque ele tem uma prova de duração. Então ele vai precisar daquelas pequenas fontes de energia durante esse treino. E algo que a doutora falou muito legal, e eu gosto de fazer o comparativo, você falou dos Estados Unidos, das dietas, do que as pessoas comem. Hoje, para vocês terem noção, um quilo de músculo, ele queima 9 calorias. E 1 quilo de gordura queima 3. Então, quando você tem uma distribuição corporal, uma fisiologia, onde você tem mais gordura, o que acontece? O seu corpo ele é muito lento. E aí entra o comer de 3 em 3 horas. Às vezes o seu corpo não vai conseguir queimar o estoque que tem, porque você está dando a comida a cada 3 horas. E aí legal, às vezes, por exemplo, eu tenho 10% de gordura no meu corpo. Então, se eu for numa pizzaria, que a gente come normal, né? As pessoas acham que a gente não come. E eu comer 8 pedaços de pizza, o que vai acontecer? A gordura vai ser rapidamente metabolizada, porque eu tenho muita massa magra. Agora, uma pessoa que tem pouca massa magra no corpo e come um pedaço de pizza, ele demora muito para poder fazer a digestão daquele carboidrato, porque a composição corporal dele é diferente. Então, tá aí a importância de ter mais musculatura do que propriamente gordura no corpo. Eu vou citar um exemplo pessoal aqui, eu sempre gosto de falar assim, né, alguma coisa. Eu comecei uma dieta mudando a alimentação, gente, e tal, né? Tirei várias coisas, tirei refrigerante, diminuí gordura, acabei com fast food, né? Comecei a tomar suco. Suco também é uma coisa complicada, porque às vezes suco de laranja tem muita caloria e tal. Exatamente. E aí, de repente, meu corpo respondeu, 11 quilos, assim. Reduziu. Aí eu falei assim, reduziu, 11 quilos. Eu falei assim, opa, peraí, a coisa tá boa. É igual quando a gente coloca o dinheiro no investimento, né? Aí você, opa, peraí, eu perdi 11 quilos, então eu posso perder mais. Chegou uma hora que o corpo parou, né? Ele perdeu né? A minha alimentação continuou mudada e tal. E aí eu falei assim, agora eu preciso ir para a academia. Tá certo isso que eu fiz, por exemplo, né? Até para servir de exemplo para o pessoal que está em casa. A atividade aeróbica é fundamental, aliada com essa mudança de alimentação. E aí chegou esse momento. A partir daí tem que investir no exercício aeróbico. Um novo estímulo. O corpo ele é muito inteligente. Eu estou até um trabalho de coach aqui, né? Você está falando daqueles 4 pilares, esse é o 4º pilar. Né? Pronto. O corpo ele é muito inteligente. Existe uma memória celular, aonde quando ele sente algo que não é o habitual dele, ele responde rapidamente, que é o que aconteceu por você ter perdido peso. Então, constantemente, você precisa de um orientador, de uma endocrinologista, de um nutricionista, que vai cuidar de você e fazer o trabalho de coach, que é o suporte individual.
Então, a cada 21 dias, nós construímos um hábito. Então, é muito importante para cada 21 dias a gente dar um estímulo novo no seu organismo. Isso pode ser dentro de uma academia ou pode ser também com uma alimentação. Então, não existe existe forma, métodos. Você vai fazendo esse acompanhamento e com isso você vai colocando. Qual horário que você faz a sua última refeição? O que você come? Vamos inverter, vamos colocar aquele carboidrato para essa parte aqui. Qual que é a sua primeira refeição do dia? Você está colocando mais carboidrato? Vamos mudar agora. Por isso que precisa da orientação, porque as pessoas já têm uma vida muito ativa, elas trabalham muito, então elas precisam de uma pessoa que pense por elas, ok? E esse é o nosso trabalho. Outra dificuldade de você começar uma dieta para a vida são os hábitos alimentares do resto da família, né? No começo as pessoas duvidam de você, você não vai conseguir e tal. E aí depois elas começam a entrar também nesse estímulo, mas ficam algumas coisas que são difíceis. Assim, aí você vai e encontra na geladeira alguma coisa que não tem a ver com a sua dieta. E uma hora você acaba caindo. Então, o regime tem que ser para a família também, ou pode ser separado? Como lidar com essa questão? Sim, o ideal é que seja para a família inteira. E eu vou contar aqui todos os segredos como é para emagrecer, tá? Quando uma pessoa começa uma dieta, não estou desfazendo do seu mérito, que é enorme, mas a grande maioria vai emagrecer rápido, tá? Por quê? Porque no início, quando você dá aquele choque no seu corpo, aquela queda de ingesta calórica, tá? Não teve tempo do seu organismo se ajeitar em nenhum hormônio ainda. Então ele cai, então o peso cai rápido, tá? E a gente tem que ser inteligente para utilizar isso a nosso favor. Não precisa de nós sabermos que tem milhões de estudos que falam o óbvio. Uma pessoa que perde mais peso inicialmente, no final do processo, possivelmente essa pessoa vai ter atingido um peso final menor. É óbvio, né? Todo mundo fica animado quando perde bem no início. Então, assim, no início, fecha bem a boca, tá? Não é o seu caso, mas tem muitas pessoas que têm muito peso, elas não conseguem, se elas forem fazer muita atividade física, vai lesar joelho, tornozelo e tudo. Então, realmente, não é todo mundo que de início, quando a gente está falando obeso, bem obeso, não vai conseguir fazer atividade física, vamos ser realistas. Então, fecha a boca, perde peso, tá? Essa perda que vai rápido inicialmente é aproximadamente uns 10% do peso. Tem gente que é 8%, tem gente que é 10%, 11%, mas é mais ou menos isso. Quando chega nesse platô, tá? Aí você tem que dar uma acelerada no teu metabolismo. Por quê? A tua tireoide começa a funcionar mais devagar, é mudança de GH, entendeu? O corpo não é bobo. Nos últimos anos é que a gente está tendo esse excesso de comida, né? Mas na maior parte do tempo da existência da humanidade, faltou comida. Então, por seleção darwiniana, os genes que foram selecionados nos sobreviventes eram daqueles que conseguiam mais estocar. Então, nosso corpo é feito para estocar comida, tá? Então, quando acontece isso, para a pessoa continuar emagrecendo, Aí eu falo assim, Kátia, bem que você me falou, né? Vou ter que entrar na academia. Eu falei assim, pois é, vai ter que entrar na academia. Porque aí pega e continua esse processo de emagrecimento. Aí depois chega uma hora que você também tem que dar uma mexida no jeito que a pessoa come. Não é de cara que a pessoa tem que ser tão restritiva em tirar o carboidrato, mas chega uma hora que já não tem mais nada de gordura. Você tem que ser mais restritivo até você conseguir chegar, entendeu, no peso que você quer. E aquilo que eu já falei, quer manter? Faz atividade física, tá? Então, é assim mesmo. No começo dá para emagrecer sem atividade física, mas depois não tem jeito. Como é que é o processo de avaliação física, corporal, numa clínica, por exemplo? Como é que a pessoa se prepara, de uma maneira geral? Inicialmente, nós temos um escritório, mas a grande parte das pessoas fazem isso. Eles usam 2 aparelhos, que é a famosa bioimpedância e o adipômetro, que é a local. Então, isso é uma forma de passar o entendimento para o aluno ou para o cliente. Por qual motivo? Porque o ser humano ou o brasileiro em si, ele se preocupa muito com o peso,
né? E muitas vezes aquela perda de peso está sendo inerente, está sendo de forma ruim, ele está perdendo massa muscular. Então, quando a gente começou a melhorar isso aí, agora ter esses aparelhos ao nosso favor para que a gente realmente tire o que não é importante para o corpo, a gente conseguiu proporcionar para o nosso aluno ou para o nosso cliente um melhor resultado visual, né? Porque às vezes a pessoa quer perder peso, mas ela não quer só perder o peso, ela quer tirar a camisa, ela quer estar com os quadradinhos, ela quer estar com o corpo modelado. E isso tem a ver com a distribuição de gordura e de massa magra. Então esses aparelhos, que eu utilizo, o adipômetro e a bioimpedância, é para a gente saber a gordura total e o músculo total do corpo. E procurar profissionais responsáveis, profissionais especializados. E lembrando, pessoal, você que está em casa, dieta não é para uma estação, não é para um evento, dieta é para a vida, né? A partir do momento que você muda os hábitos alimentares, você tem que mudar para a vida. Só assim você vai ter hábitos saudáveis. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa Em Discussão Especial de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros conteúdos no nosso canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá! Passar.